Olá, sexto ano. Sejam bem-vindos aí para a nossa aula de História. Nós vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo sobre Roma Antiga. E hoje nós vamos falar sobre a República Romana, ok? Então me acompanhem aí. Bem, pessoal, nas aulas passadas nós analisamos aí, não é, as características geográficas, a localização onde surgiu essa importante civilização, não é, que é a civilização romana aí. Vimos, né, que ela está localizada aí no sul do continente europeu, na Península Itálica, entre o Mar Adriático e o Mar Tirreno, não é? Então, Roma está localizada aqui na parte central, aqui da Península Itálica, aí próximo ao Mar Tirreno e também ao Rio Tibre, que passa aqui nessa região. Bem, pessoal, nós vimos que essa península ela era habitada por diferentes povos, como, por exemplo, os latinos, os sabinos, os sanitas, e vimos também que os etruscos chegaram aí por volta do século VIII, praticavam agricultura, comércio, e também haviam os povos cartaginenses, né, da cidade aí de Cartago, uma importante cidade-estado, inclusive entrou em conflito com os romanos, nós vamos ver isso na aula de hoje. E também vimos os gregos que fundaram importantes colônias, não é? Aí ao longo do Mediterrâneo. Então, é uma península, uma região muito ocupada por diferentes povos, não é verdade? Vimos aí o mito de fundação, uma das explicações, né? A narrativa mitológica que explica o surgimento da civilização romana da cidade de Roma. E vimos aí a importância que tem o significado dessas narrativas, porque elas ajudam a entender o surgimento de uma cidade, de uma civilização, de uma sociedade, não é, do universo, da humanidade. Elas buscam interpretar e contar, né, como as coisas e pessoas e o universo surgem. Nós vimos também a divisão tradicional da história de Roma, não é? Uma monarquia entre 753 a.C. até 509. E a república que nós iremos estudar hoje, de 509 a.C. até 27 a.C. E também o regime imperial, o Império Romano, não é? De 27 a.C. até 476 depois de Cristo, ok? Analisamos, pessoal, na aula passada, as características aí da sociedade romana, como ela estava aí dividida mais ou menos em 4 grupos, não é? Nós temos acima, né, dos patrícios, nós temos aí a figura do rei durante a monarquia, claro. E o rei executava aí diferentes papéis, diferentes funções. Ele era o governante, o chefe militar, o chefe político, religioso, jurídico, né? Tinha função aí, tinha um poder para nomear funcionários, ele tinha aí a autoridade, né? Não apenas política, jurídica, mas também religiosa, militar. E em seguida nós vimos aí os patrícios, né? Que são aí a elite romana, né? A elite da civilização romana. Também vimos os clientes que eram independentes, agregados, protegidos pelos patrícios, os plebeus também, que eram os trabalhadores, os comerciantes, artesãos, né? A grande massa da população que também fazia parte aí do exército, lutava pelos romanos, principalmente nas guerras de conquista, e também os escravos, que podiam ser adquiridos através da guerra ou por meio do endividamento, não é verdade? Vimos os órgãos que auxiliavam o rei, como o Senado e a Assembleia Curiata, que são órgãos aí que, ao mesmo tempo que fiscalizavam, tinha a função de elaborar leis, de criar leis, não é? E também a Assembleia Curiata, que era um conselho formado aí por patrícios de diferentes origens. É claro que nessa sociedade, do ponto de vista institucional ou oficial, os patrícios, eles é que têm os direitos políticos, ok? Os outros não têm os direitos políticos. Os plebeus clientes são livres, mas não têm direitos de participação política pela via oficial durante a monarquia. Nós vamos ver que na República muita coisa vai mudar, não é? E os escravos, eles não têm nem direitos políticos, nem a sua própria liberdade, ok? Bem, nós vimos então que essa sociedade está estruturada de forma hierárquica, não é? Os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os clientes que eram plebeus, mas que tinham alguns privilégios, né? Eles eram protegidos juridicamente, economicamente e fisicamente pelos patrícios, ok? E na aula de hoje nós iremos compreender o período republicano, que se estende de 509 a.C. até 27, não é? Antes de Cristo.
e analisar as instituições políticas durante a República, compreendendo aí as revoltas da plebe, a participação da plebe, que inclusive através dessas revoltas alcançaram importantes conquistas, ok? Então vamos lá. Bem, o período republicano, como nós vimos, ele se estende de 509 a.C. a 27 a.C., um período aí em que nós temos um regime republicano e importantes instituições políticas. Bem, pessoal, como a monarquia chegou ao fim, não é? Como o rei, que tinha tanto prestígio, tanto poder, acabou aí perdendo a sua influência, a sua concentração de poder, né? E como ocorreu a crise da monarquia romana? Bem, nós vimos que a monarquia romana durou de 753 a.C. até 509, quando começa o regime republicano. E essa crise do regime monárquico, né, do governo do rei, ela acabou em função das disputas de poder entre o rei e o Senado, que era composto pelos patrícios. Então, essa crise entre o Senado e o rei acabou aí gerando um desgaste das instituições políticas que chegou ao fim da monarquia em 509 a.C. Como resultado, o rei foi deposto e o Senado assumiu o governo, derrubando a monarquia e implantando o regime republicano. Ok? Olha só, na República, o poder não está concentrado nas mãos de uma pessoa só, mas distribuídos entre os patrícios e as instituições políticas que nós vamos estudar a partir de agora. Lembrando que a palavra república vem de res pública, que significa coisa pública, aquilo que é público, ok? Bem, pessoal, a estrutura de poder, as instituições políticas que vão vigorar a partir da República Romana serão o Senado, composto aí por 300 membros com cargos vitalícios, ok? A maioria deles formados aí por ex-magistrados, e eles têm aí como função não apenas criar as leis, mas também controlar as magistraturas, os magistrados, ok? Os magistrados, eles seguem uma carreira política, né, a carreira de honras, mas esses cargos são temporários, ou seja, eles não são vitalícios. Quais são esses cargos? Os cargos de cônsules, não é? Pretores, censores, edis e os questores, ok? Bem, os magistrados, eles são eleitos pela Assembleia Popular, não é? Que é formada por patrícios e plebeus que votam sobre essas leis e também discutem e votam sobre as guerras com quem os romanos irão guerrear. Temos também o Conselho da Plebe, ou uma Assembleia da Plebe, né? Que é formada só pelos plebeus. E eles votam os plebiscitos, que são os decretos do povo, são as leis que o povo escolhe, elege, não é? Então, esses decretos são votados aí pela plebe. O Conselho da Plebe, assim como a Assembleia Popular, eles elegem eles elegem um cargo que surgiu posteriormente, que é o de tribuno da plebe. Ele tem a função de criar as leis e de defender os interesses dos plebeus, ok? Política expansionista. Várias civilizações, pessoal, ao longo do tempo, civilizações do mundo antigo, depois que fortaleceram suas instituições políticas, elas se lançaram a uma expansão territorial, ou seja, busca de outros territórios. E com os egípcios aconteceu isso, com os fenícios, os persas, os macedônios, e com os romanos não foi diferente. Quando as instituições republicanas elas se fortaleceram, os romanos iniciaram uma política de expansão territorial, de conquistas de outros territórios. E como se deu isso? A partir da própria Península Itálica. Então, entre 300 e 270 a.C., Roma iniciou diferentes conquistas militares, não é? Conquistando os povos sabinos, os sanitas, os próprios etruscos, os celtas, os gauleses, os gregos, até conquistar toda a Península Itálica. Olha só. Então, quando se inicia aí o processo de conquista, de expansão territorial dos romanos,
entre 300 e 270 da Península Itálica. E depois eles passam a conquistar outras regiões do Mediterrâneo, tá? A Península Ibérica, o norte da África, não é? A Península Balcânica, onde surge a civilização grega, que nós vimos, não é? Parte da Ásia, né? A Ásia Menor, até chegando aí nas regiões nórdicas também. Então, os romanos tiveram um vasto império. Bem, mas não é o caso agora. Nós estamos analisando a expansão territorial que se deu ainda na Península Itálica. Então, entre 300 e 270, os romanos iniciaram um processo de conquista desses povos que compõem aqui a Península Itálica. Beleza? Guerras púnicas. Bem, pessoal, quando um Estado está preocupado em expandir seus territórios, conquistar mais territórios, é claro que os seus interesses podem acabar se chocando com interesses de outros estados que têm o mesmo objetivo, expandir seus territórios. E foi o caso dos romanos com os cartaginenses, tá? Cartago, pessoal, foi uma importante cidade-estado, uma cidade independente, autônoma, não é? No norte da África, fundada pelos fenícios em 814 a.C. E os cartaginenses, que eram grandes comerciantes e navegadores ao longo aí do mar Mediterrâneo, não é? Eles eram chamados pelos romanos de púnicos. É por isso que essas guerras entre romanos e cartaginenses são chamadas de guerras púnicas, porque os romanos chamavam eles de púnicos. Então, os púnicos queriam ampliar seus territórios, do mesmo jeito que os romanos. E esses interesses acabaram entrando em conflito. Como eles resolveram? Através de 3 grandes guerras durante aproximadamente aí 100 anos e com alguns períodos aí de relativa paz. A primeira guerra se deu entre 264 e 241 a.C. A segunda guerra entre 218 e 202 a.C. E a terceira guerra entre 149 e 146 a.C. Bem, como resultado desse conflito, os romanos acabaram saindo vencedores e conseguiram também os pontos comerciais, os territórios e as rotas comerciais aí dos chamados púnicos, dos cartaginenses. Bem, para a Cartago se localiza, pessoal, aqui, ó, no norte da África, ok? Foi fundada aí pelos fenícios, grandes navegadores, ok? Bem, pessoal, esse processo de expansão territorial, ele acabou provocando alguns problemas internos na cidade de Roma, principalmente pelos plebeus, não é? Por quê? Porque os plebeus, eles eram os que eram convocados para lutar, não é? Nas guerras de conquista. E como eles saíam para lutar, quem cuidava de suas terras? Ninguém. Eles não podiam cultivar suas terras. E, em função disso, eles acabavam se endividando. Endividando com quem? Com os patrícios. Então, para pagar suas dívidas, eles entregavam as suas terras como garantia de empréstimos ou davam suas terras para pagar suas dívidas. E os patrícios acabavam concentrando, ficando cada vez mais ricos, adquirindo aí as terras dos plebeus. E as propriedades passaram a se concentrar nas mãos de poucas pessoas, o que favoreceu a formação de grandes latifúndios, de grandes propriedades. Então, muitas famílias plebeias que perdiam suas propriedades, não tinham onde morar, mas não tinham mais terras para cultivar, eles acabavam migrando para a cidade, para os núcleos urbanos, para urbes romanas, né? E, em função disso, né, eles acabavam buscando trabalho. Só que esse processo que nós chamamos, né, de saída do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Só que chegando nas cidades, né, na cidade de Roma, os plebeus acabavam se deparando com uma situação muito pior. Por quê? Porque como os romanos estavam em processo de expansão, muitos prisioneiros eram feitos escravos, ou seja, não havia espaço para os plebeus trabalharem, não havia emprego para eles. Então, essa situação foi gerando uma crise que foi se avolumando e dando origem às revoltas populares dos plebeus, ok? Outro fator, o aumento da escravidão de Roma tem tudo a ver com o expansionismo romano. Como os romanos estavam conquistando outros territórios, não é? Eles usavam os prisioneiros de guerra capturados
para comercializá-los, para vendê-los para outros povos, mas também para trabalharem nesses latifúndios e também executar diferentes tarefas, como, por exemplo, agricultura, construções públicas, a pecuária, o comércio, nas minas também. Então, além disso, os escravos eram usados como gladiadores para divertir os romanos nas arenas. Não é? Então, eles executavam aí diferentes tarefas. Bem, como consequência do endividamento da plebe, eles não tiveram outro caminho a não ser se rebelarem. E eles começaram a fazer muitas manifestações, porque estavam insatisfeitos com a situação em que viviam. Haviam perdido suas propriedades e não tinham emprego aí para se sustentarem, para se manterem. Então, o endividamento da plebe, o empobrecimento, além das promessas que os patrícios faziam, né, de que as melhorias iriam acontecer, fomentando sempre a necessidade de expansão territorial. Não, vamos conquistar mais outro povo, e assim por diante. Então, essas promessas, né, que nunca chegavam a se concretizar, acabaram gerando aí muitas manifestações por participação política da plebe. Então, a plebe só conseguiu participação política através das suas revoltas, das manifestações que eles fizeram. Então, em 493 a.C., não é? Surgiu, então, o cargo que nós analisamos anteriormente, que é o de tribunato da plebe, que tinha a função de convocar reuniões do Senado, não é? Presidir as assembleias do povo para defender os interesses de quem? Dos plebeus, ok? Posteriormente, em 445, houve a Lei Canuleia. Essa Lei Canuleia, pessoal, ela permitia o casamento entre patrícios e plebeus, que anteriormente era proibido. Posteriormente, nós temos aí, em 367, a Lei Licínia, que abolia a escravidão por dívidas, ou seja, a pessoa que não tinha como pagar suas dívidas, ela não mais poderia ser considerada escrava, não é? E que um dos cônsules fosse eleito para ser, tinha que ser plebeu. Então, eles conseguiram aí, no cargo das magistraturas, dos cônsules, né? Criar aí um cargo para os plebeus, ok? Uma vaga para os plebeus. E 300 a.C., nós temos a lei Ogúnia, né? Que permitia aos plebeus também se tornarem sacerdotes. E também temos a lei Hortência, que determinava que as decisões da Assembleia do Povo se tornassem lei por meio da votação lá do plebiscito. Então, as revoltas da plebe surtiram efeitos. Mas outras tentativas também, né, dos tribunos da plebe, foram fracassadas, infelizmente. Não é? Como, por exemplo, as tentativas de reforma agrária em Roma. Os irmãos Tibério e Caio Graco, né, eles tentaram criar os projetos de leis para reduzir as desigualdades sociais, atacando a fonte. Qual era a fonte da desigualdade social em Roma? A concentração de terras e de riqueza nas mãos dos patrícios. Então, Tibério Graco e Caio Graco, eles criaram o projeto de lei para limitar o direito de ocupação de terras públicas e também o Caio Graco aprovou a lei frumentária, que definia que o trigo deveria ser vendido aos pobres sob um preço bem menor, abaixo do preço aí do mercado da época, não é? Mas mesmo essas medidas de reforma agrária, elas nunca chegaram a se concretizar de fato. E os patrícios continuaram aí com seus privilégios, concentrando o poder e as terras em suas mãos. Bem, pessoal, as constantes lutas entre os patrícios e os plebeus por maior participação política, os patrícios para defender seus privilégios, não é? Acabaram provocando aí muitas agitações, muitos conflitos sociais que acabaram enfraquecendo as instituições republicanas. Então, nós temos aí alguns fatores que acabaram provocando a crise da República Romana, tá? O fim do regime republicano. Então, quais são os motivos que levaram ao fim do regime republicano? Nós temos, por exemplo, o aumento do poder e o prestígio e do apoio popular dos generais. O exército começou a conquistar mais influência, mais poder, mais prestígio, através das vitórias, através das conquistas,
não é? Isso foi gerando aí um fortalecimento dos generais. Então, o primeiro fator foi esse, fortalecimento aí do exército e dos generais. E também, ao mesmo tempo, os generais começaram a questionar a autoridade do Senado. Alguns generais passaram a desrespeitar as ordens do Senado. Um exemplo foi o Caio Mário, né? Esse Caio Mário, pessoal, ele criou a profissionalização do exército romano e aumentou aí o seu prestígio perante o exército, gerando aí a fidelidade dos guerreiros, né, em relação à figura aí do Caio Mário. E também, pessoal, as reformas políticas do general Patrício Sila, ele devolveu o poder para o Senado, do Senado para a aristocracia, e proibiu os tribunos da plebe em participar das assembleias do povo. Olha só, então nós temos aí um processo de crise das instituições republicanas, crise do Senado, crise das magistraturas, não é? E também o fortalecimento do exército, dos generais. Então, em 31 a.C., o general Otávio venceu seus concorrentes e se tornou o primeiro imperador de Roma. Estava aí decretado o fim do regime republicano. Ok? Conseguiram aí compreender? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, abram aí as suas apostilas lá na página 293 para a gente fazer uma breve correção do nosso exercício aí, ó. Exercício número 4. Os exercícios anteriores nós já fizemos a correção nas aulas passadas e hoje nós vamos corrigir aí o exercício número 4, beleza? Olha só, o exercício diz assim, marque V para verdadeiro, F para falso. Depois corrija as frases que você julgar aí falsas, ok? Então, nós vamos fazer a nossa correção. Bem, a letra A diz assim, os tiranos usaram sua força para tomar o poder em Atenas e tiveram apoio popular. Bem, pessoal, essa é uma alternativa correta, ela é verdadeira. Então, nós vamos colocar um V aqui, tá bom? Letra B. Diz assim, o governo de Pisístrato foi marcado, por revoltas populares, uma vez que ele atendia aos interesses da aristocracia. Pessoal, essa é uma questão errada. Então, ela é falsa aí. Nós vamos colocar um F aí na letra B. Uma questão falsa, ok? Bem, depois nós temos aí a próxima questão. Diz assim, a democracia foi implantada pela primeira vez no governo de Clístenes. Essa também é uma questão verdadeira, pessoal. Então, nós vamos colocar um Vzinho aqui. E a letra D, Péricles, não é? Péricles criou a lei do ostracismo, que permitia o direito de fazer empréstimos aos agricultores menos favorecidos. Então, pessoal, essa é uma questão falsa. Por quê? Porque a lei do ostracismo é aquela lei em que a pessoa que representasse um perigo para a democracia, ela deveria ser expulsa da polis de Atenas, ok? Então, vamos aí corrigir as nossas alternativas, tá? A nossa alternativa falsa, então, a primeira é a letra B, nossa primeira questão que está errada. Então, a alternativa B. Por que ela está errada? Porque o governo de Pisístrato, não é? Recebeu apoio popular, não é? Por quê? Pois ele atendia aos anseios, às necessidades, né? Ele atendia, não é, a diversas
necessidades da população. Ok? Beleza? Então, está aí corrigida a nossa alternativa B. Vamos agora à nossa alternativa D. Alternativa D, ok? Está errada por quê? Porque a lei do ostracismo, não é? Criada aí por Clístenes, um acento aqui, Clístenes, não é? Ela determinava por meio de votação, não é? Que os que representassem não é? Ameaça, né? A democracia deveriam, né? Eles deveriam ser expulsos, não é? Da cidade por 10 anos. Essa é a lei do ostracismo. Quem representasse aí algum perigo ou ameaça ao regime democrático em Atenas, ele deveria ser expulso através de uma votação, não é? É por isso que aqueles caquinhos de cerâmica que eu mostrei para vocês nas aulas passadas, os ostracon, né? Trazia lá alguns escritos. Então, as pessoas escreviam naqueles cacos de cerâmica e a pessoa era ostracizada, ou seja, ela era expulsa da cidade por 10 anos. Ok? A pena era essa. Bem, pessoal, essa foi a nossa correção, essa foi a nossa aula de hoje, regime republicano, não é? Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas nós daremos continuidade aí nas nossas correções, nas nossas discussões, e aí aprendendo mais um pouquinho sobre a civilização romana. Um forte abraço para vocês, continuem firmes nos estudos e até a nossa próxima aula.